Estamos de volta aqui com o Viva Voz. Agora a gente fala sobre economia. Saiu prévia do PIB, né, mostrando aí uma queda de 0,9% no terceiro trimestre do ano. Ana Carolina Tomé tem os números para a gente depois comentar. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você e para os nossos ouvintes. Pois é, essa prévia do PIB medida pelo Banco Central registrou uma queda de 0,9% no terceiro trimestre do ano, segundo os dados que foram divulgados hoje. É a primeira contração mais forte da economia nos últimos 2 anos. A última vez já havia sido justamente no terceiro trimestre de 2023, com uma queda no índice de 0,5%. No mês de setembro, o IBCBR registrou queda de 0,2%. Mesmo com o resultado trimestral, na comparação com os últimos 12 meses, o índice segue positivo em 3%. Já no acumulado desde o início do ano, o crescimento é de 2,6% na comparação com os 9 primeiros meses do ano passado. Essa redução na atividade econômica já era esperada diante do cenário de juros mais elevados para conter aí a inflação. Os dados do Banco Central mostram ainda, Carol, que a retração na atividade atingiu os 3 principais setores da economia no terceiro trimestre deste ano, sendo maior na agropecuária, que teve queda de 4,5%, seguido da indústria com redução de 1% e no setor de serviços com queda de 0,3%. Para André Perfeito, economista-chefe da Garantia Capital, os números já eram esperados, tendo em vista a estratégia do Banco Central de reduzir a atividade econômica para fazer a inflação se aproximar da meta de 3%. Os dados do IBCBR estão reagindo a uma política monetária bastante contracionista, né? Nesse sentido, a notícia boa é que está ruim. O fato da economia estar finalmente desacelerando abre margem, algum tipo de espaço para o Banco Central começar a pensar em algum corte de juros. A gente estava numa situação onde, a despeito de uma política de juros bastante elevada, a economia seguia muito forte. Então, agora está entrando dentro do cenário que o Banco Central imaginava, e isso deve permitir algum tipo de suavização da curva de juros ao longo de 2026. E assim, mesmo com o desaquecimento da economia, a expectativa dos analistas é que uma redução dos juros só deve mesmo começar a acontecer a partir do próximo ano. O IBCBR não é um índice oficial de crescimento que é medido pelo IBGE e deve ser divulgado no início de dezembro, mas serve de parâmetro para auxiliar aí nas decisões do Copom para a definição da taxa Selic. As projeções do mercado financeiro para o ano indicam que o PIB deve crescer 2,1% em 2025 contra um crescimento de 3,4% no ano passado. Carol. Obrigada, Ana. Vera, um resultado aí em linha com o que já era esperado, né, diante dessa alta prolongada da taxa de juros. O Ministério da Fazenda e o Banco Central têm travado aí uma certa disputa de números, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, citou algumas projeções macroeconômicas, dizendo que se em vez de 15% os juros estivessem em 12%, a inflação ficaria apenas 0,2 ponto percentual maior no horizonte aí da política monetária. São dados que são contestados por especialistas, mas tem essa queda de braço entre Fazenda e Banco Central, né? Acontece que 0,2% ponto percentual maior já é maior do que o topo da meta, que é onde está a inflação. E mesmo com os juros nesse patamar altíssimo, não teve um mês em que se conseguiu chegar na meta nos últimos 12 meses. O próprio Galípolo falou isso recentemente. Ele falou, olha, a gente está praticando essa taxa de juros para fazer a inflação caminhar para a meta e ainda assim ela está fora da meta. Então, o que ele reiterou, inclusive num tom, a meu ver, também um pouco ali de quem está já cansado desse tipo de pressão, foi que o que o Banco Central é comissionado para fazer, cumprir a meta de inflação, e que quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é composto, inclusive, pelo ministro Fernando Haddad, Simone Tebet e ele próprio Galípolo. Então, se o ministro acha que um pouquinho de inflação a mais não teria problema, tem de rever a meta. O problema é que toda vez que rever a meta é um grande baque no mercado, porque aí se entende que a coisa está descontrolada e que o fiscal está todo descontrolado. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de declaração.
E o ministro ele está agora bem vocal nessa cobrança por redução da taxa de juros, coisa que no começo, mesmo quando era o Roberto Campos Neto, ele era mais discreto, ele deixava esse trabalho mais para a ala política do governo, mas agora ele está vocalizando isso com com um tom cada vez mais alto. Ele dá a entender, às vezes, que ele ainda acha que ele é chefe do Gabriel Galípolo, e ele não é mais. Gabriel Galípolo não é mais seu secretário executivo, é o presidente de um banco central autônomo. É isso que está faltando o governo entender. Em relação aos números aí da prévia do PIB, veja que mesmo com uma taxa de juros tão alta, começou a haver uma contração do crescimento, mas ainda a economia brasileira está crescendo num patamar de 3% ao ano. Então, ainda é um crescimento grande. Então, não sei se acho que a gente só vai ver mesmo os juros começarem a cair no início de 2026. Até lá, eu acho que segue tudo como dantes. No quartel de Abrantes, não vejo muito como essa pequena redução aí na prévia do PIB vai fazer o Banco Central mudar, justamente porque a inflação continua alta. E tem economistas contestando esse número aí da Haddad, projetando uma inflação, se a taxa caísse para 12%, uma inflação entre 0,75 e 0,9 ponto percentual mais alta, e não esse 0,2 aí, como foi dito pelo ministro.